Vamos falar agora sobre direito do consumidor. Final de ano chegando, muita gente vai viajar. Quer evitar dor de cabeça? Presta atenção nesse VT. Quem viaja sempre procura sossego, lazer e diversão. Mas alguns contratempos podem acabar comprometendo o passeio. Para os especialistas, uma maneira de não ter problemas seria fazer um bom planejamento. Mas nem isso, algumas vezes, pode evitar as dores de cabeça. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, caso empresas ou hotéis não cumpram o que foi acertado, o cliente poderá pedir desconto e até mesmo cancelar o contrato. Mas é fundamental que ele saiba o que está adquirindo para assim poder exigir os seus direitos. Se você quiser mandar alguma pergunta pra gente, participar dessa pauta, qualquer dúvida que você tiver, revistadacidade@tvgazeta.com.br. Doutora Anis Kfouri já está aqui com a gente. Bem-vindo mais uma vez, tudo bom? Eu que agradeço, viu? Satisfação estar aqui com vocês. Satisfação é toda nossa. Obrigada pela presença. Muito obrigado. Bom, vamos falar de um assunto que realmente muita gente precisa ficar com os ouvidos bem atentos, prestar atenção mesmo, porque isso pode evitar uma grande dor de cabeça durante as viagens de férias. A gente sabe, né? Muita gente vai viajar, seja de carro, seja de ônibus, de avião, principalmente, e acabam passando por vários dissabores, né? Inclusive, saiu uma notícia no jornal, vamos mostrar já, gente? Olha só, as empresas aéreas falham muito no atendimento ao consumidor, no atendimento ao cliente. E aí, isso gera uma série de reclamações. E o que chama atenção nessa notícia, principalmente, é que o número de atendimentos feitos no juizado especial, que fica dentro do aeroporto de Congonhas e também de Cumbica, foi um pouquinho superior, né? Teve uma diferença pequena de um ano para o outro, tá? Não sei se para mais ou para menos exatamente agora, mas tem aqui, ó. Um volume de reclamação, de mais de 3.000 reclamações. 3.800 reclamações, que é mais ou menos parecido do ano passado para esse ano. O que acontece? Que eles não conseguem resolver essas coisas, porque eu fico pensando, se existem as reclamações, o intuito não era de ajudar, de resolver? A tendência não seria diminuir essas reclamações? Olha, temos uma diminuição de um ano para o outro. Não seria muito melhor ouvir esse tipo de notícia? Por que não se consegue resolver isso, doutor? O problema a gente conhece. Tanto é verdade que o problema existe que o próprio Tribunal de Justiça montou o juizado especial dentro do fórum. Para evitar futuras brigas na justiça. Justamente, né? A justiça já foi justiça foi ao aeroporto. Foi até o consumidor. A quantidade de problemas que existem no aeroporto é tão grande que o Poder Judiciário criou o juizado especial. E o objetivo é exatamente resolver a situação de uma maneira muito mais rápida. Agora é importante orientar aqui o nosso telespectador com relação aos problemas que ele tiver, que ele guarde toda a documentação, se ele tiver atraso, se ele perder voo, muitas vezes ele perde uma hospedagem, às vezes ele perde uma conexão, que ele guarde todos os meios de prova, porque se ele tiver que pedir um ressarcimento posteriormente e a companhia se recusar a fazer esse ressarcimento, ele vai ter que ingressar no judiciário. E aí é importante que você tenha o maior número de provas. E um outro cuidado, Regina, que eu queria fazer aqui, é que muitas vezes as pessoas vão ao judiciário reclamar, mas elas vão sem a presença de um advogado, porque é possível, mas muitas vezes ela não junta a documentação necessária. E aí o processo passa. Depois que ela perde o processo e que ela não conseguiu receber o dinheiro que ela acha que é justo que ela receba, ela vai procurar o advogado. E aí já é tarde demais. Por quê? Porque o processo já transitou em julgado, que a gente chama. Já foi julgado, não pode entrar com o processo de novo. Então esse cuidado tem que ter, principalmente quando a cobrança é indevida. Porque quando a cobrança é indevida, às vezes você cancela, eles continuam cobrando a passagem ou coisa do gênero, você tem direito, toda a cobrança indevida pelo Código do Consumidor, de pegar o dinheiro de volta em dobro. Então, se te cobrar uma passagem de R$2.000, R$3.000 indevidamente, você tem, no mínimo, a direito à devolução em dobro, além dos danos morais e materiais que você, porventura, tenha. E muitas vezes as pessoas, por desconhecer, vão lá e reclamam, não juntam os comprovantes adequados, como não juntou o juiz, não tem como dar favorável, e aí tem um monte de regra processual que as pessoas não conhecem, e aí o processo é julgado. Aí ele fala, mas não é justo, porque a gente não nasceu para conviver com a injustiça, aí vai procurar um advogado, e aí já é tarde. E as reclamações mais comuns dentro dos aeroportos, quais são? Atraso de voo, principalmente? Atraso de voo é uma das muito usuais, e problema de falta de assistência. Uma das grandes reclamações é porque a pessoa não recebe a informação. Então, na verdade, ela faz um cancelamento da passagem, pede uma alteração, não tem esse retorno. Isso é o que a pesquisa revela, né? Os grandes problemas têm sido isso. É um problema de comunicação com o consumidor. E é muito triste ver que as empresas estão com muito pouca vontade de resolver essas coisas, já que os números se mantêm ou até aumentam de um ano para o outro, o número de reclamações. Não é só porque o número de voos domésticos, internacionais acabou aumentando. Tudo bem, mas eu acho que se eles tivessem mais boa vontade, eu acho que a gente veria, né, um número diminuindo aí. Tem perguntas da população para você também. Vamos ver? Vamos começar. Bom, meu nome é Sandoval Soares Pinheiro. Eu queria saber o seguinte, eu tive que desistir de uma viagem de última hora que eu faria. O hotel pode me cobrar uma diária como taxa pelo cancelamento da reserva?
Boa pergunta. E aí? Quando você faz o contrato de hospedagem com o hotel, se você cancelar ele, dependendo do contrato, muitas vezes no contrato que você firma tem lá uma cláusula. Se você tem direito a cancelamento e não, e qual é o prazo que tem. Então, a primeira coisa a observar é o contrato, quando você faz pela internet ou por telefone, quais são as condições de cancelamento. Se for muito em cima, o hotel pode cobrar a título do prejuízo que ele teve, porque não conseguiu locar aquele espaço para outra pessoa. Agora, se tiver uma antecedência razoável que permita a locação, aí o hotel é obrigado a devolver integralmente. Como ele diz na pergunta, cancelei de última hora, o importante é olhar no contrato que ele fez e sempre que fizer a compra da sua hospedagem, atentar para isso, porque às vezes o hotel oferece uma tarifa menor, mas em troca ele coloca uma ressalva de que ele não cancela e que não tem direito a ressarcimento. Então, portanto, às vezes o barato sai caro. Convém olhar esse tipo de coisa na hora de contratar. Olho vivo, como sempre. A próxima pergunta agora é da Adriana. Vamos ver. Vamos lá. Oi, meu nome é Adriana. Eu comprei uma passagem aérea e fui informada pela atendente que teria desconto no pagamento à vista. Paguei no cartão de crédito em uma única parcela e não recebi o desconto. O que posso fazer? Eles não consideram a compra no crédito como se fosse à vista? Pagamento no cartão de crédito é considerado pagamento à vista. Portanto, o preço que você faz à vista tem que ser feito no cartão de crédito. Se cobraram a mais dela, ela vai ter que pedir, primeiro momento, entrar em contato com a empresa dizendo que ela está sendo cobrada indevidamente. E vale aquela regra que nós falamos. Cobrança indevida tem que ser devolvida em dobro. Além dos danos morais. Ela teve que gastar tempo para pedir o ressarcimento, teve que ligar para a empresa, gastou o tempo dela. Tudo isso tem que ser ressarcido para ela. Cobrança indevida. Pagamento no cartão é considerado pagamento à vista. Tem mais uma pergunta para você agora, a vez do Jefferson. Vamos ver. Meu nome é Jefferson, eu comprei um pacote de viagem para um site de compra coletiva e ao chegar ao hotel eu fui informado que eu não teria direito aos passeios do pacote. A quem eu posso reclamar e quais são os meus direitos? Ótima pergunta, porque isso também está cada vez mais comum, né? As compras coletivas que dão para você o benefício, só que não, né? Porque tem assim até a página 2. Você tem algumas coisas de benefício, mas eles tiram tantos outros. Nesse caso, o que ele pode fazer? Tem que tomar, eu diria, vários cuidados, mas eu coloco dois principais. A grande vantagem da compra coletiva é porque, como várias pessoas que compram, você consegue ter descontos adicionais. Mas o cuidado é na hora de comprar, ler as cláusulas, ler as condições. Muitas vezes vem um monte de termo com letra pequena e a pessoa não quer ler. E ali tem que lembrar que o Código do Consumidor obriga que as informações sejam em linguagem clara, numa fonte que seja legível. Às vezes ele põe a letra muito pequena, o consumidor que é idoso não consegue enxergar. Então é importante que, primeiro, leia o site de compras coletivas para ver quais as condições. Lembrando que esse site tem que ter as informações claras e numa linguagem que toda a população consiga entender. E se essas condições não estiverem previstas e o desconto que foi oferecido não for dado no momento, ele tem direito a pedir o ressarcimento junto à empresa que vendeu, que fez a oferta no site, e aí é uma discussão, porque esses sites que fazem essa intermediação são responsáveis solidários, porque eles propagam uma campanha. Mas isso é objeto de muita discussão. Então, a dica é evitar o problema. Então, antes de comprar, olhar quais são as condições da oferta, às vezes tais dias não vale, tais produtos não estão inclusos. Atente para isso. Se não tiver isso, Regiane, aí é importante que o nosso telespectador, se não tiver isso, a regra geral que vale é que o pacote foi vendido de maneira completa e não pode ter nenhuma restrição. Se não for informado previamente, aplica-se a regra geral. Tá certo. E cuidado mesmo com essas compras, afinal de contas, tudo é feito para que você compre no impulso, né, da forma mais rápida possível. Fica um reloginho ali do lado, contando o tempo, a contagem regressiva de quanto tempo essa oferta vai levar para terminar, justamente para forçar você a fazer essa compra por impulso. Então, cuidado mesmo com tudo isso que o doutor Anis falou, em ler as letrinhas pequenininhas, entrelinhas e tudo mais, para não cair aí nessa mais uma armadilha, né? Tem mais uma pergunta para você, agora é o Luiz. Vamos lá. Meu nome é Luiz. Fiz a reserva em um hotel por um site de viagens e ao chegar eu fui informado que minha reserva não havia sido completada. Tive que ficar hospedado em outro hotel. Posso pedir reembolso? Isso é uma grande dor de cabeça, hein? Você não recebeu uma confirmação, então, no caso? Uma dica é sempre que você fizer a confirmação, se foi pela internet, printa aquela tela. Você tem uma função no teclado, você aperta print screen, PTR, SCR. Clica isso no seu botão, sempre copia aquela tela, salva aquela informação, porque se a partir do momento em que houve a confirmação, você tem uma comprovação de que foi confirmado. Uma outra regra, muitas vezes essas empresas pedem um site, aí ele manda um e-mail confirmando a reserva. Se você tem tudo isso, tem direito à indenização, porque você fez a compra, o hotel confirmou e aí eles não deram. Aí você tem direito não só à devolução do que eventualmente foi pago, mas também a todas as despesas que você teve. Você teve que ter locomoção com táxi, você teve que pagar mais caro uma outra
tarifa, porque você não fez com reserva antecipada, você pagou depois. Tudo isso é importante que a pessoa guarde os comprovantes e se de fato tem um comprovante, o hotel de livre e espontânea vontade cancelou por um erro, não confirmou essa reserva, automaticamente você tem direito, sim, ao ressarcimento do valor pago e de todas as demais despesas. Viu? E, aliás, Gênio, uma coisa que é importante é cuidado com golpe pela internet. A gente está falando em comprar passagem aérea pela internet, comprar reserva de hotel pela internet, e muitas vezes tem páginas que são falsas e que fazem você levar lá para colocar os dados do seu cartão, o número do código de segurança, e aquela página não é da empresa. E aí vem um hacker, ele monta uma página como se fosse, aquilo é falso. Então, cuidado quando você navegar, só entre no site oficial da companhia, cuidado ao clicar numa tela e te levar para outra, veja na barra de endereço no alto se o endereço é o endereço que você conhece. E uma outra dica, tem que aparecer um cadeadinho, do lado do www, tem que aparecer um cadeado, é um sinal de que aquela tela é seguro. Se não tiver isso, atenção também. E na dúvida, não coloque os dados. Para remarcar a passagem, as pessoas precisam pagar alguma taxa, caso ela não consiga embarcar na data que ela comprou? No caso de passagem de ônibus, não, você pode marcar em qualquer data, o vale por um ano. No caso de passagem aérea, você pode pedir a remarcação e aí você só tem que ver a diferença entre o que você pagou e o preço da nova passagem. Desde que você remarque antes do voo. Se você não for no voo da taxa de no-show, você paga um valor a mais. Tá bom, essa foi a pergunta da Patrícia, então tá respondido. Obrigada, doutora Anísio Cury. Uma pena ter que encerrar, porque muitas são as dúvidas que surgem agora, muitas são as formas da gente conseguir viajar no final do ano, Mas eu quero desejar que, apesar dessa pauta, todo mundo aproveite um excelente Natal, com Deus no coração, e um 2015 muito bom, e que não use essas dicas, que usa preventivamente para não ter problema depois. É verdade. Eu vou deixar também aqui o serviço Procon 151 é o telefone e o site procon.sp.gov.br e, claro, um agradecimento especial a você. Eu que agradeço. Obrigada. Se a gente não se vê Satisfação. Feliz Natal e ótimo 2015. Ótimo fim de ano para você 2015 reserva muita coisa boa pra gente. Sem dúvida nenhuma, pra gente, pra você também, querido. Obrigada, até. Muito bom, né, gente? Olho vivo nunca é demais em todas as situações, seja nas viagens, nos hotéis, nos passeios. A gente tem que estar bem atento mesmo, guardando a papelada, guardando a documentação para poder depois reclamar dos nossos direitos, caso isso seja necessário, né?